Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui entre amigos, entre irmãos da doutrina. A gente se sente sempre fortalecido nessa casa e recebe todas as energias que a espiritualidade permite que a gente mergulhe, em que esses irmãos abençoados preparam tão amorosamente esse ambiente para que a gente possa entrar aqui e realmente perceber esses fluidos e sair assim mais leve, mais confiante, um pouco mais esclarecido, porque o que vai valer para cada um de nós numa palestra são as reflexões próprias sobre aquilo que a gente vai conversar aqui. Isso é o que cada um deve levar para si. Bom? Bem, eu trouxe algumas imagens que eu gostaria que todos olhassem para tentar perceber assim, que sentimento que brota do meu eu quando eu vejo uma pessoa, né, na rua jogada. O que será que meu coração faz, né? Será que eu, muitas vezes, como eu sei que muita gente, imagina ser mais um saco de batata ali, jogado, né? É capaz até às vezes de passar por cima. Então, a gente percebe que a humanidade, cada um vai agindo diferente de acordo com a sua própria evolução. Nossos irmãos, né, mergulhados nos vícios, né, nas drogas, alcoolismo, no cigarro, no fumo, tá destruindo a si próprio. Quando a gente vê uma cena difícil dessa, né, às vezes até no nosso próprio lar, pode acontecer, como será que a gente se sente? E o abandono? Crianças abandonadas, nossos amigos e irmãos da terceira idade também abandonados pela família, isolados, em sofrimento. Então, assim, diante de uma cena de sofrimento do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso semelhante, como que o nosso coração está reagindo? Como estão os nossos sentimentos? Será que a gente já está maduro por dentro? Será que a gente está endurecido? Será que a gente está sensível demais? É isso que a gente deve refletir hoje aqui. O sofrimento do próximo te desperta que sentimento? Então eu trouxe aqui algumas possibilidades para que a gente possa refletir. Indiferença? Infelizmente a gente sabe que tem muita gente indiferente ao outro. Revolta? Revolta, né? De estar assistindo alguma coisa e querer um culpado? Frustração? Às vezes de não poder fazer alguma coisa? Tristeza? Então, se entristecer por dentro com a dor do outro? Pena? Ah, coitado, pobre alma. Compaixão? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Se a gente deixa o coração indiferente, a consequência é o embrutecimento da alma. Dizem que o homem que é somente sentimento, ele é frágil, e é. Se a gente for só sentimento, a gente realmente não vai poder administrar o que a gente tem dentro da gente de uma forma produtiva, de uma forma realmente que possa dar algum resultado positivo para o irmão. Mas o homem que é só razão, que se torna indiferente, ele é um homem bruto, é uma pedra, né, que ainda precisa ser lapidada, precisa
muitas vezes, aquele que se torna indiferente, ele faz isso para fugir da dor, do sentimento, muitas vezes, de ver o outro. Então, ele evita, ele deixa o coração ficar bruto, ele passa realmente por uma pessoa jogada na rua como fosse um saco de batata, porque ele quer fugir dessa dor. Ele não quer sentir aquilo que ele vê, o sofrimento à sua volta. E esquece que nós estamos num plano de expiação e provas, em que esses sofrimentos são necessários. E quando ele foge, quando ele põe uma carcaça, ele passa pelas pessoas sem dividir, sem trocar energia, ele vai se isolando, se isolando, se isolando cada vez mais. E por não se interessar pelos outros, ele se torna uma pessoa esquecida. Ele não faz diferença na vida de ninguém. Ele é duro, ele é cruel. Como que a gente vai trocar alguma coisa com uma pessoa que está totalmente isolada dos outros em questão de sentimento? E nós, muitas vezes, agimos assim. Principalmente para aqueles irmãos que a gente julga serem os nossos inimigos. A dor deles, muitas vezes, nos torna indiferentes. Precisamos repensar esses valores, porque a chave que Jesus nos trouxe é amar o teu inimigo, não ser indiferente. A revolta torna a pessoa desequilibrada. Ela perde completamente a sua harmonia. Primeiro, ela pode, se revoltar contra a sociedade. Como que a sociedade permite que as pessoas estejam jogadas na rua? Como o governo não traz programas, não age efetivamente para que os jovens não se droguem? Por que a polícia não prende o traficante? Porque existem asilos, casas ainda tão desumanas que abrigam crianças que já têm o sentimento todo frágil, o sentimento todo desmantelado. Como que a gente ainda tem instituições dessa forma? E a gente esquece muitas vezes, pensando assim, se revoltando contra a sociedade, que cada um de nós é essa sociedade. Que cada um de nós poderia fazer a diferença. Mas é mais fácil apontar o dedo como se a sociedade fossem os outros. E não a gente. E pior, revolta contra Deus. Por que Deus permitiu que esse irmão estivesse aqui? Aí essa falta de fé realmente vai ser terrível para ele. Porque vai trazer as suas consequências dessa falta de compreensão das coisas. E é o que a doutrina espírita vem nos trazer, esclarecimentos para que a gente possa entender a dificuldade do outro. E muitas vezes ele esquece que não há vítimas. Ninguém é vítima. Simplesmente está arcando com as consequências das suas próprias atitudes. Se hoje a gente não tem uma explicação para uma criança abandonada num asilo, em sofrimento, a doutrina espírita abre o seu leque, abre seu livro de luz, esclarecendo que existe as vidas passadas. Então ali existe um irmão, sim, que está em sofrimento para um aprendizado. E isso também não nos torna juízes. Jamais a gente pode dizer, está sofrendo, então aprontou uma lá atrás, está arcando com as consequências. Quem é você? Você também está sujeito a isso. Você também
necessárias para o seu aprendizado. É duro, sim. É difícil. Muitas vezes a gente acha que Deus até é cruel. Não é assim? Tem situações, muitas vezes, na notícia que nos é trazida pela TV, que a gente fica, nossa, como pode? A gente está culpando Deus, sim. Esse Deus que a gente ainda traz lá do passado. Não essa lei da natureza de causa e efeito, que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece, não cai uma folha sem que esteja nesse plano natural do universo. Sem que Deus, da forma que a gente muitas vezes o busca, permita. Então, nos cabe compreender. Frustração. Quando você se sente impotente, quando você vê algo que você não tem o que fazer, você passa a se desmotivar. Para que eu vou fazer alguma coisa? Para que eu vou acordar, levantar? Está todo mundo em sofrimento, o mundo está perdido. E a gente esquece que Deus está sempre à frente de tudo e de todos. Ele, perdendo a esperança no futuro, ele acha realmente que não tem mais razão para as coisas, então ele não olha adiante, ele vive olhando só para trás. Porque a grande motivação do ser humano é realmente saber que amanhã o sol vai brilhar novamente, te trazendo novas oportunidades de recomeçar. Seja aquela criancinha, seja aquele homem, seja o cachorro, todos vão ter novas oportunidades. E cabe somente ao Pai a decisão do momento certo para alguém sair do sofrimento. Jamais a nós. Tristeza. Bem, aqui quando a gente entra na questão da tristeza, quando alguém em sofrimento não tem aquele vínculo próximo a você, é mais fácil controlar essa tristeza que penetra no teu ser e te torna muitas vezes depressivo. Mas quando essa tristeza alcança aquele que está ao teu lado na tua jornada, ao invés de você se manter em equilíbrio, compreender o Pai nos seus desígnios e procurar fazer o melhor de si, sem mergulhar na tristeza do outro, muitas vezes a gente mergulha na tristeza do outro, ao invés de ajudar, a gente vai atrapalhar muito mais. O outro, muitas vezes, além de ter que carregar o seu sofrimento, vai também sofrer pelo sofrimento que ele está provocando naqueles que ele ama. Olha como a coisa vai longe. E até essa pessoa tão querida pode se fechar e não falar mais nada para você, porque não tem como dividir contigo se isso vai te trazer mais sofrimento. Às vezes a gente aponta e acusa, por que você não me falou? Porque você seria capaz de compreender, de ser o ombro amigo que ele precisava naquele momento, sem julgamento, sem apontar o dedo. Simplesmente, mãe, caí no vício. Vem cá, filho, vamos conversar, vamos ver o que podemos fazer. Ah, não, né? Ai, meu filho entrou nas drogas. Que isso vai te levar? Que isso vai te trazer de produtivo? Essa emoção que te vai derrubar e que vai fazer você entrar no estado de não querer nem levantar da cama no dia seguinte, porque uma pedra caiu na tua cabeça. E você está ali é por acaso? Será que Deus não conhece cada filho seu, não saberia as probabilidades desse teu filho, muitas vezes, enveredar pelos caminhos das drogas ou qualquer
outro caminho, tristes, e você ali ao lado, está ali por acaso? Não caberia você essa missão de sustentar aquele filho? Sustentar no sentimento, sustentar no acalanto, no carinho, na proteção dele, saber que ele pode contar com alguém. Semana passada, nos procurou na casa que eu trabalho, um jovem, né? Que entrou nos vícios, ele estava com a mãezinha, e a gente fez o atendimento espiritual, primeiro dele, né? Aí quando ele ia saindo, ele falou assim, agora a senhora vai atender a pessoa que mais me ama nesse mundo. Era a mãezinha dele. Com todo esse quadro de dificuldade, o filho reconhecer que uma mãe o ama, e mãe realmente é um ser especial. Mãe sabe compreender além do racional, além das suas próprias forças. Compreende, ama, oferece carinho, oferece a mão estendida. Não para passar a mão na cabeça e concordar com tudo, não é isso. Mas dá a proteção, dá o sustento, dá o chão que muitas vezes falta para uma pessoa que já está por um caminho tão triste. E a mãe ainda vai ficar, né, apontando, você, por quê? Não é momento, a gente tem que saber o momento de cada coisa. A gente tem que se permitir mais troca de sentimento. Não pensar só pela nossa cabeça, mas deixar a energia do outro alcançar a gente e compreender o outro nas suas dificuldades. E como isso ainda é tão difícil para nós. Pena? Quem tem pena se sente superior. Aliás, dizem por aí que tem gente que torce para que os outros tenham alguma dificuldade, né? Primeiro, motivo de fofoca, ter o que falar. Né? Porque as dificuldades dos outros vai se espalhando de boca em boca como se aquilo fosse uma grande glória. Você ter essa informação em primeira mão para passar para os outros que aquele irmão está num grande sofrimento. Será, gente? Será que a gente ainda não percebeu que quando alguém está em dificuldade e a gente sente pena, a gente está humilhando essa pessoa? Será que a gente não percebeu que a gente, no nosso orgulho, né, nós nos colocamos muito como deuses? Naquele momento você pode estar bem, mas esquece que você é tão frágil quanto aquele irmão, principalmente nas emoções. Quantos irmãos na própria doutrina, né, que muitas vezes até fazem palestra, você, nossa, essa pessoa, né, é uma pessoa bem equilibrada, os sentimentos, às vezes bate um vento, né, pode perder um ente querido, muito querido, e aquilo é capaz de derrubar, com toda a compreensão que tem. Então somos ainda frágeis. Não temos ainda a evolução necessária para nos autossustentar. Nós ainda precisamos uns dos outros. E quando a gente atinge um patamar de evolução, onde a gente já se sente forte o suficiente para olhar para o outro com amor, aí é que a gente percebe o quanto a gente ainda precisa do outro. Porque esse sentimento de pena não é isso que Jesus teve. Não é isso que os grandes missionários que vieram à Terra tiveram daqueles que ele ajudou. O sentimento de pena só destrói o outro, pisa muito mais no outro. E agora a gente vai falar exatamente do sentimento que cada um deveria alimentar e deixar brotar dentro do peito.
enquanto a pena destrói, a compaixão divide aquele sofrimento de forma positiva. Porque deseja, o coração anseia por aliviar o sofrimento do outro. Ter só pena, passar na rua e, coitado, ou olhar para o outro e assim, não, eu gostaria muito de fazer algo para que ele não tivesse tanto sofrimento, sem julgar. Porque cada um vai se erguer, vai ter o alívio no momento certo. Nós não sabemos, nós não temos ainda a compreensão suficiente para saber o tempo certo de alguém poder se reerguer. Mas nós temos sim uma grande capacidade que Deus nos deu de aliviar, de auxiliar aquele que está em sofrimento. Isso é amor, isso é caridade, o amor em atitude. Isso é compaixão. Não deixar que a tristeza do outro penetre no teu coração de forma destrutiva, mas sim positiva. Não te deixar petrificado diante de uma cena, de uma fatalidade, algo que você acha que é fatalidade, né? De algo assim que você fica sem ação. A compaixão, esse sentimento que você vai exercitando a praticar para qualquer um que chegue no teu caminho, faz que você tenha nesses momentos a atitude de querer ajudar. E como que a gente pode praticar a compaixão? Uma forma simples e eficaz, orando pelo próximo. Passa na rua, né? Aí vê aqueles homens lá, não vou chegar, né? Dá uma palavra, dá um abraço. Ora por eles. Porque quando você ora, você está fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Só que também não fica esperando para ver o resultado, não. Porque a gente, muitas vezes é assim. A gente faz, ainda não melhorou. Vou rezar mais. Ainda não melhorou. Gente, faz a tua parte. Aquela criatura é uma criatura de Deus, assim como você. Ele é tão filho do Pai quanto você. E o Pai jamais vai deixar ele em sofrimento além da conta, além daquilo que ele necessita. E quando você ora, você abre os teus canais de energia para que a espiritualidade possa atuar naquele irmão. Quantos irmãos a espiritualidade está tentando auxiliar, mas não tem uma luzinha, um caminhozinho para eles poderem atingir aquele irmão, e a tua oração faz isso. Porque a tua oração como encarnado, ela ainda é bruta, ela ainda é densa, e ela vai direto naquele irmão que ainda é bruto, que ainda é denso. A gente pouco compreende o poder do pensamento. E quando a gente fala em oração, gente, não é ficar para nós pensar, não, gente. Olha para o irmão e fala, Senhor, auxilia de alguma forma esse irmão, porque também nós não temos capacidade de saber a forma. Tira esse irmão da cama. Como? Muitas vezes ali é o momento dele realmente passar para o lado de lá e ser auxiliado de uma forma que a gente não compreende. E como é difícil a gente perder de vista os nossos entes queridos. A gente tem compaixão até o momento em que ele está hospitalizado, numa UTI, todo entubado. Deus chega e fala, não, basta. Você já precisou. O que você precisava passar, você já passou. Vem comigo. Aí a gente fica, por que Deus tirou ele de mim? A gente não compreende as lições que Deus manda, a gente não compreende as pedras, a gente não compreende muitas vezes as flores, a gente nem enxerga as flores do caminho. Nós ainda queremos raciocinar
racionalizar as coisas com a nossa forma de enxergar. Nós somos deuses, nós somos juízes, nós somos maravilhosos. E o outro é difícil. Assistência. Ainda tem gente que acha que dar um trocado, né? Ou dar um pão para comer, que é desnecessário. Gente, vocês imaginam um pescador saindo com a sua vara, com o estômago vazio, doendo, sem saúde? Então, muitas vezes, você não vai alimentar a acomodação daquele irmão. Quando você percebe realmente que aquilo já virou uma prática, né? De querer uma esmola, que a gente fala, né? Aí você realmente dá uma recuada. Olha para o irmão e fala, irmão, né? Você tem força, você tem capacidade, vai à luta. Ele pode no momento até te xingar, mas aquilo você já jogou a tua sementinha. Então sim, quantas pessoas a gente sabe que passam fome? Quantas instituições de caridade estão necessitando da nossa ajuda, do nosso auxílio, mas a nossa geladeira está farta, a gente joga a comida fora e é capaz de dividir com aquele que está passando fome. Ah, porque se eu der dinheiro para a instituição, eles vão desviar e vão encher o bolso. Vai lá na instituição. Vai lá, não se esconde. Não põe aquela carcaça de indiferença, não, que é o que a gente faz. Vai lá, vai ver realmente como é o dia a dia daquelas crianças, daqueles velhinhos no bom sentido. Vai ser a palavra de amor, de carinho. A casa que eu auxilio, ela realmente ela tem uma carência material muito grande, fica num bairro assim, que a gente percebe que as pessoas têm todas as dificuldades que vocês imaginam, né? Tanto de saúde, quanto de recurso, quanto competência profissional, mas a grande maioria a gente auxilia simplesmente dando um sorriso, olhando no olho e ele perceber que o mundo não está perdido, que tem alguém sim que olha para ele como um ser humano capaz, porque hoje ele pode estar numa situação que você olha, coitadinho, amanhã você pode olhar para ele tendo que levantar os olhos. Nós nunca saberemos, ainda nessa existência, né? Com exercício a gente vai realmente aprendendo a sentir o outro do jeito que o outro é. A olhar uma roupa toda maltrapilha e muitas vezes uma alma pura e brilhante. A gente ainda julga muito pelas aparências. A gente julga ainda pela nossa materialidade. O ser humano não é material. O ser humano é espiritual. E isso que a gente muitas vezes não quer aceitar. Como se essa vida realmente se encerrasse aqui e fosse o destino daquele ser. Nada como um dia após o outro. Nada como uma vida após a outra. Olha, uma vida após a outra. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6,34. Esclarecimento. Jesus, naquele momento, ele não curou todos os doentes, ele não fez, de repente, todo mundo virar um anjo, né? Evoluído, perfeito. Mas o esclarecimento dele a gente traz até hoje para evoluir, para se curar.
autoajudar. Então, quando bater aquele sentimento de que o mundo está perdido, eu não tenho o que fazer, eu estou me sentindo impotente, eu muitas vezes até me revolto, olha para a nossa figura maior como espírito. Percebe o que Ele nos deu. A grande salvação, o esclarecimento. Sempre que você tiver a luz do esclarecimento para dividir com o irmão, faça. Você vai realmente estar colocando em prática essa compaixão de forma realmente produtiva. As pessoas, muitas vezes, precisam só ouvir aquilo que eles já sabem. Levanta. Deus te ama. Você é um irmão como todos os outros. O sol nasceu para todos e para você também. Você está passando por uma dificuldade, mas amanhã tudo vai melhorar. São algumas expressões, alguns termos que nós, que já conseguimos através da doutrina espírita, esse esclarecimento, a gente pode passar para o irmão. Porque muitas vezes, religiosos que tentam alimentar, né, essa questão de esperança, de saber que amanhã será melhor, eles falam muitas vezes da boca para fora, porque não tem essa compreensão. Quando a gente tem a doutrina espírita para nos esclarecer, onde a gente tem certeza que amanhã a gente continuará vivo, independente desse corpo, que a outra vida é uma nova oportunidade de você melhorar, se corrigir, aprender o que você ainda não aprendeu, você fala para o outro com toda a propriedade. Segue, irmão, teu caminho. Não percas a fé. Deus te ama. Muito obrigada. Que Deus ilumine a cada um e possa deixar o coraçãozinho de cada um pouco mais fortalecido nessa fé que nos conduz. Vida após vida. Muito obrigada.